e nós vamos falar sobre os 5 pontos do calvinismo, que é para nós uma síntese da nossa fé, fé esta que remonta a séculos, onde se firma, se estriba a igreja presbiteriana ao longo dos séculos. E eu quero me referir apenas a este compêndio, um livro que é um resumo. Na verdade, são muitos livros que tratam sobre os 5 pontos do calvinismo à luz das Escrituras. E eu quero começar aqui com essa tela em que você vê uma flor. E essa flor tem um significado. Essa flor, ela não é uma rosa, ela não é um cravo, ela não é uma orquídea, essa flor é uma tulipa. Não conhecida de nós aqui do Brasil, tanto quanto da Europa, mas é uma flor símbolo da Holanda. Mas por que esta flor, pastor? Por um motivo muito singular. A tulipa é um símbolo do calvinismo. E por quê? Porque é um acróstico dos 5 pontos de Calvino. Quais sejam? Total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. A tulipa, ou tulip em inglês, então essas 5 expressões no inglês. E esta flor que você vê, ela tem exatos 400 anos, essa imagem, esse desenho, apontando cada uma das pétalas como sendo uma dos pontos de Calvino. Então, nós vamos começar lendo o texto que está em pauta, que está em tela, que é Atos capítulo 13. Eu vou ler a partir do versículo 44. Então, Atos capítulo de número 13, coloque a sua atenção, os seus olhos, mas principalmente a sua mente naquilo que nós vamos ministrar ao seu coração. Pode ser e pode parecer um pouco pesado, não é? Quando se fala em doutrina, já temos uma espécie assim de um preconceito. Agora vai ser um assunto difícil, né? Complexo, pesado, mas não. E nós, como presbiterianos, temos obrigação, além de ler a Bíblia ao menos uma vez na vida, é obrigação de todo crente. Você vai responder ao Senhor se você leu ou não, porque Ele te deu tempo, Ele te deu anos de vida, Ele te deu oportunidades, entendimento, consciência, razão para ler a Bíblia. Também os 5 pontos de Calvino para nós presbiterianos é fundamentalmente importante compreendermos e termos em nossa mente. Então abra sua mente, isso é muito importante. Vamos começar o texto. Por que eu digo isto? Porque é um diferencial das demais denominações evangélicas. Quando você se declara presbiteriano, você é mais do que evangélico, você é protestante, você é reformado, você é histórico. E isso não nos torna pessoas envaidecidas, orgulhosas, pedantes. Não, mas somos diferenciados de todo esta salada, desse caldeirão religioso evangélico que temos hoje, que eu nem preciso mencionar ou sequer citar. Então, nós somos presbiterianos e os 5 pontos do calvinismo têm exatos 400 anos, 1619, pouco mais. Foi concebido em 6 meses, em 147 conclaves, sessões, com cerca de 180 teólogos reunidos em Amsterdã para que pudessem condensar e fazer o compêndio destes 5 pontos e inspirados na teologia de João Calvino, que é o nosso teólogo pater da Igreja Presbiteriana do Brasil, feito então há 400 anos, que confessamos
como doutrina e fundamento da nossa fé presbiteriana. O texto que eu quero trazer à baila é o texto de Atos, capítulo de número 13. Mas não só o versículo 48, mas vamos começar por ele. Vamos ler a uma só voz. Vou pedir para que o nosso irmão Vinícius volte novamente à tela e a gente vai ler o versículo 48 a uma só voz. Leamos. Os gentios Se eu pudesse grifar o texto, a minha Bíblia é toda grifada, mas se eu pudesse subir aí na tela e grifar uma parte especial do versículo, é a parte final, que nós vamos ler, que diz assim: creram, repita, creram todos os que haviam sido destinados para... Veja só, o apóstolo Paulo fora pregar na cidade estrangeira de Antioquia, estrangeira porque eles saem de Jerusalém, vão para o campo missionário, chegam na Turquia, cuja a Antioquia lá estava, uma cidade importante daquele contexto da Ásia antiga, e eles chegam para evangelizar. Se você olhar para os versos que antecedem, você vai observar que eles pregam para os judeus, porque o evangelho primeiramente fora anunciado aos judeus, e eles rejeitam. Eles dizem: nós não cremos nesse seu Messias. Os judeus ainda hoje precisam de Jesus para que creiam como o seu Messias. E os judeus daquele tempo rejeitaram. Então eles foram para os gentios. Quem são os gentios? São os não-judeus, somos nós. E o evangelho chega até nós, por ordem de Jesus, e de pregar o evangelho a todas as nações. E o evangelho chega então a todos os países não judeus. E aí, estes, no caso específico aqui da Antioquia, abraçam esta fé, abraçam esta mensagem de salvação. E diz a Bíblia que eles se alegram por conhecerem o evangelho da salvação. Versículo 48, como lemos, diz: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Então, aquela mensagem pulsou no coração deles, e eles vibraram, e eles agradeceram e louvaram a Deus pela bênção do evangelho ter alcançado. Presta atenção aqui. Você não encontrou Jesus, porque Jesus nunca esteve perdido. Nós estávamos perdidos e Ele nos encontrou. Você não aceitou Jesus. Ele nos aceitou um dia e nos fez os seus filhos. Parece ser a mesma coisa, mas não é. De novo, parece ser a mesma coisa, mas não é. É algo absolutamente antagônico e diferente. E a Bíblia diz que esses homens, esses irmãos, mulheres, eles abraçam a fé com alegria. E o versículo continua dizendo: e creram, vamos repetir pela terceira vez juntos, e creram todos os que haviam destinados para a vida. Aqui nós temos um fundamento da fé protestante reformada, a predestinação, a soberania de Deus. Imagine vocês o que está lá, e vamos ler ou citar de memória. Efésios 2, 8 e 9 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de... Presta atenção, a fé que você declara ter, você não a tem por si mesmo. Existe a fé comum, como a graça comum, a chuva que alcança maus e bons, e a fé comum é esta fé genérica das pessoas em dizer: eu acredito, eu creio, aquela coisa toda. Mas
Essas mesmas pessoas que dizem crer, muitas delas são supersticiosas, né? Que sexta-feira passada foi sexta-feira 13. Então tem aquela coisa, né? Para alguns, já passou já, né? Mas vamos nos lembrar que todos os dias é dia de Jesus. Amém? Ponto final. O crente protestante, presbiteriano, não é supersticioso, não usa mandingas, não faz macumbas evangélicas. O crente presbiteriano, ele vibra na fé bíblica, na fé racional, não é? Daqueles que refletem o culto. Pensam, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto o quê? Racional, não emocional, mas racional. Por isso nós não temos esse pandemônio de pessoas falando juntas, e aquela coisa que ninguém entende o outro, não. O nosso culto, ele passa pela razão, passa pela mente, passa pela compreensão. Há momentos em que Deus nos arrebata para emoções finas, isso tudo é precioso, mas o culto que prestamos a Deus é um culto na ordem bíblica de 1 Coríntios 12, como Paulo estabelece, um culto de ordem, um culto racional, um culto em que nós estamos entendendo absolutamente o que estamos fazendo, falando e ouvindo. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque a fé para a salvação, a fé salvífica, ela é concedida por Deus para a salvação do homem. Quantos estão entendendo isso? Digo amém. A fé que eu recebi de Deus para a minha salvação, não a fé comum, mas a fé salvífica, ela vem de Deus para a minha salvação. E esta fé não é concedida para a maioria. É para uma minoria, a fé para a salvação. Há quem diga que a doutrina da predestinação, ela é injusta. Como pode Deus ter escolhido alguns para a salvação e destinado outros para o inferno? Isso é chamada dupla predestinação. Mas veja, Deus é tão justo, que todos que aqui estão, a começar desse que vos fala, teria por destino certo o quê? O inferno. Fala para o seu irmão que está ao seu lado, irmão, você ia para o inferno. Não tenha dúvida disso. Não é porque você é bonitinho, cheiroso, porque seu pai é um pastor, porque você se julga superior aos outros, em absoluto. Todos nós merecemos a condenação eterna. Esta é a justiça de Deus, que se aplicaria de forma sensata e correta a toda a humanidade. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Não há um justo se quer. Então eu e você, por justiça divina, sim, merecemos a condenação. Mas aprove Deus, e aí a graça do Senhor, a justiça é essa. Se você quer justiça pela justiça, entenda que você merece o inferno. Mas pela graça, misericórdia inaudita do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Ele resolveu escolher para si, tomar para si, predestinar para si alguns para a vida eterna. E isso é bondade. Não é merecimento, porque diz, pela graça sois salvos mediante a fé, nem a fé, isto não vem de vós, é dom, é graça de Deus, nem de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação, irmãos, ela é 100% dádiva, graça de Deus sobre as nossas vidas. Quantos podem dizer amém por isso? Mas pastor, eu faço tanta coisa, eu faço coxinha para a igreja, eu faço pastel, eu faço isso, faço aquilo, eu rejo coral, eu prego, eu ministro, eu oro, eu faço visita, eu faço uma...
aos olhos de Deus, isso não tem qualquer crédito para a minha salvação. O crente não é salvo pelas obras, mas ele é salvo para as boas obras. Quantos estão entendendo isso? Digo amém. Somos salvos para praticar as boas obras. E porque somos salvos é que devemos praticar sim as boas obras da caridade, do amor ao próximo, não é? Da fraternidade cristã. Fazemos isso com alegria, sem peso, sem ordenança, sem imposição, sem consciência pesada. Fazemos isso de forma fluida, como experiência da nossa salvação em Cristo Jesus. Os 5 pontos de Calvino, que é essa condensação, como disse, da doutrina presbiteriana, e aqui um resumo muito sintético desses pontos, eles acontecem em frente à posição daqueles seguidores do arminianismo. O arminianismo, ele é exatamente oposto à doutrina protestante, em que a grande maioria das igrejas se pauta. Na verdade, 90% das igrejas evangélicas. Ao final da mensagem você dirá, mas pastor, eles são também salvos? Claro que sim, vamos todos para a glória. Mas na compreensão bíblica, de sintonia fina, nós entendemos esses 5 pressupostos de Calvino para fundamento da nossa fé. Nos 5 pontos vou começar por arminiano, o armínio, ou arminianismo, que vem de Armínio, ele prega e preconiza a vontade livre. Tem por tese que o homem é livre para escolher ou rejeitar a Deus. Nada mais falso. A tese de Armínio coloca o homem como centro de todas as coisas. E os 5 pontos de Calvino coloca Deus no centro de todas as coisas. Então, vem em resposta aos 5 pontos de Armínio, os 5 pontos de Calvino. Então, primeiro, vontade livre. Segundo, expiação universal. Você já deve ter ouvido falar de alguém dizendo-lhe assim, olha, no final tudo dá certo. No final todos seremos salvos. É a visão do universalismo, não é? Ao final todos serão salvos porque Deus é amor. Ele não vai condenar ninguém e todo mundo vai para o céu. Isso é verdade, irmãos? É uma mentira, mentira do inferno. Outra mentira muito corrente é aquele que diz assim, olha, todos os caminhos levam a Deus. Então você é budista, você é islâmico, você é do candomblé, e então todos os caminhos levam a Deus. Errado. Jesus Cristo, quando ele fala lá em João 14:6, ele diz de forma lacônica, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse assim, olha, eu sou um caminho, eu sou uma verdade e eu sou uma vida. Mas lá fora, o que as pessoas dizem é assim, olha, todos os caminhos levam a Deus. Errado. Jesus diz no artigo definido, eu sou o caminho. Se Jesus é o caminho, o restante é atalho para o inferno. Ah, pastor, o senhor está sendo radical. Não, meu irmão, eu estou sendo bíblico. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade. E lá fora você ouve assim as pessoas dizerem, não, cada um tem a sua verdade. A sua verdade é uma, a minha verdade é outra, e assim vivamos de forma conivência tranquila ou convivência tranquila. Não. Eu sei que isso é às vezes desagradável pontuar dessa maneira, ou se posicionar, mas Jesus diz, eu sou a verdade. É o artigo definido mais uma vez. E ele diz, eu sou a vida. E não há vida sem Jesus. E se não há vida com Cristo, o restante é morte.
Então nós vamos para os 5 pontos, começando pelo ponto seguinte, e depois a gente vai assinalando aí. Primeiro ponto, total depravação. Ok. Primeiro ponto do calvinismo é depravação total. O que significa isso? Em frente ao arminianismo, que diz que o homem tem o seu livre arbítrio, irmãos, nós não temos livre arbítrio, porque nós somos absolutamente incapazes de escolher o que é certo. Por isso Deus escolheu por nós, e nos escolheu para sermos dele. Isso é a garantia da nossa fé. Quantos podem dizer amém por isso? Isso solidifica a nossa fé. Não são por escolhas humanas, mas é pela vontade e determinação de Deus que Ele nos escolheu. Porque o homem está depravado, e essa depravação total é completa. O calvinismo diz que o homem não regenerado é absolutamente escravo de Satanás. E por isso é totalmente incapaz de exercer sua própria vontade, livremente, para salvar-se. Dependendo, portanto, da obra de Deus, antes deve vivificar o homem, antes que este possa crer em Cristo. Então, é fundamento, primeiro, é depravação total do homem. É importante dizer que o homem peca porque é pecador. E não é pecador porque peca. Vamos raciocinar aqui. Há pessoas que dizem, mas pastor, as crianças, elas nascem inocentes, puras, imaculadas. Você concorda com isso? Então você tem que refazer o seu pensamento. A criança, ela nasce sim no estigma do pecado. Quando eu soltava Israel para engatinhar, a gente tinha essas tomadas baixas assim. E a gente dizia, não, não, não. E ele engatinhava, olhava para mim e sorria. Aí ele voltava de novo, como assim? Sei lá, irmãos, 6 meses, 8 meses. Aí ele dava uma espiadinha para ver se eu estava olhando, ele continuava engatinhando, sem saber, não, engatinhando. Aí eu falava, não, não, não. Aí ele parava, olhava. Aí eu fazia que não estava olhando para ele, o que ele fazia, irmãos? Ia para a tomada, sim ou não? Ia para a tomada. Mas que menino desobediente. Não, mas não é o seu meu filho, o seu também é. E todos os seres humanos nascem sob o estigma do pecado. Isso se chama depravação total. Quantos estão entendendo isso? Diga amém com a boca aberta. Você nasce em pecado. O homem não é bom. Nunca foi e nunca será, mesmo depois de salvo. Paulo diz, miserável homem que sou. Paulo, o grande e o maior pastor da história do cristianismo e o maior missionário. Ele diz lá em Romanos, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero, este eu faço. Ai de mim, pecador! Isso se chama, teologicamente, depravação total. Mas o segundo ponto aqui, que eu quero elencar, o segundo ponto é a eleição incondicional. Vamos para a próxima tela, exatamente. A eleição incondicional. Isto em resposta ao arminianismo, que diz que a eleição ela é condicional. Então o homem, ele merece ser salvo.
ele tem merecimentos. Mas não. A eleição, ela é incondicional. O que significa é que, e o calvinismo sustenta, o pré-conhecimento de Deus está baseado no propósito, ou no plano de Deus, de modo que a eleição não está firmada em alguma condição imaginária inventada pelo homem. Então, resulta da livre vontade do Criador, a parte de qualquer obra da fé do homem espiritualmente morto. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e morto sente, morto fala. Se falar, você corre. Está vivo ainda. Nós estávamos mortos. E diz a Bíblia, estando mortos em nossos delitos e pecados, Deus nos restaurou. Deus nos ressuscitou para a vida. Então a eleição incondicional significa que Deus nos elegeu, independentemente de quem somos, do que fazemos, Ele decidiu nos amar. E por isso eu e você somos privilegiados. Quantos podem dizer aqui, graças a Deus, com a boca aberta? Crê, porque essa é a vontade. Olha, presta atenção no que eu vou ler agora. Parece ser algo difícil aos nossos ouvidos, mas é Bíblia. Crê, porque essa é a vontade de Deus. E outro rejeita, porque também essa é a vontade de Deus. Não fosse a escolha divina e a eleição de alguns para a salvação, ninguém seria capaz de crer. É o Senhor Deus que opera em nós a fé para a salvação, uma vez que estávamos ordenados à condenação e à morte eterna. É graça. Você está ouvindo essa mensagem cujo título é As Doutrinas da Graça. Só pela graça. Terceiro ponto fundamental da doutrina presbiteriana é a expiação limitada. No arminianismo, propala-se a expiação universal, que Cristo morreu para salvar toda a humanidade. Mas, na verdade, a Bíblia diz que Cristo morreu para salvar as pessoas determinadas para a salvação, que lhe foram dadas pelo Pai, desde toda a eternidade. Sabe quando Deus nos viu? Lá na eternidade. Sabe quando Deus nos enxergou? Lá no tempo atemporal da eternidade. Ele nos viu e nos escolheu. Por quê? Porque Ele quis, em sua soberana vontade. E a sua morte, Jesus, foi 100% bem-sucedida. Portanto, todos aqueles pelos quais Ele não morreu, receberão a justiça de Deus, quando forem lançados no inferno. Ele nos deu a fé para a salvação. Vamos ler juntos João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Agora presta atenção. Para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. A quem Ele deu a fé? A quem Ele escolheu. Por isso nenhum dos seus filhos perecerão. Lá em João capítulo 10 nos diz sobre Jesus, o bom pastor, que as suas ovelhas, o que fazem? Ouve a sua voz e segue. Quarto ponto, graça irresistível.
E aqui é algo interessante, porque você pensa que o que traz você aqui todos os domingos? A sua vontade? Não. A sua fé? Não. O seu ritualismo? Não. O que traz aqui a mim, domingo após domingo, é essa graça irresistível. Entenda que a graça de Deus, ela não pode ser impedida, obstruída, visto que a sua graça, ela é irresistível. Os calvinistas não querem significar com isso que Deus esmaga a vontade obstinada do homem. Não. A graça irresistível não está baseada na vontade humana, mas na onipotência de Deus. Nós somos guiados de forma irresistível para Deus. Por isso não é exagero dizer que o eleito não se sente confortável com o pecado. Ele pode até insistir, tentar, mas não se sente confortável, porque o Espírito Santo está ali, falando-nos, exortando-nos. E esse prazer, esse elan do pecado já não tem mais o sabor de outrora, quando se tem a consciência da sua salvação. João 6,37 diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Em quinto lugar, ou quinto ponto, perseverança dos santos. Aqui, talvez melhor seria definido como perseverança de Deus. Mas o fato é que aquele que é alcançado por esta graça e é pela misericórdia de Deus dado entre os eleitos, persevera em Deus. O calvinismo sustenta muito simplesmente que a salvação, desde que a obra é realizada inteiramente pelo Senhor, e que o homem nada tem a fazer antes absolutamente para ser salvo, é óbvio que o permanecer salvo é também obra de Deus, a parte de qualquer bem ou mal que o eleito possa praticar. Os eleitos perseverarão, pela simples razão de que Deus prometeu completar em nós a obra que Ele começou. É Deus que persevera em nós e por nós, por isso temos a certeza da salvação. O crente presbiteriano tem a certeza absoluta da sua salvação, porque ele entende que não é por suas obras, ele entende que não é pelos seus méritos, ele entende que não é olhando para si mesmo, mas olhando para Jesus. Ele entende que não é pelos seus atos, mas pelos atos de Jesus. Ele entende que não tem humildade alguma, a não ser ignorância completa, em dizer que, olha, pastor, eu não sei se sou salvo porque eu não sei se mereço. Você não merece, meu irmão. E deixa eu terminar dizendo o seguinte: se você tem dúvida da sua salvação, você não é salvo. Mas eis que Deus anuncia a todos nós a oportunidade de conhecermos, de entendermos, de compreendermos que esta graça alcança os seus eleitos. O homem não pode cair da graça, não cai. Porque quem sustenta a graça é o próprio Deus. E quem está em Deus, diz a Bíblia, ele não perde. Nós dissemos que o símbolo do calvinismo,
por uma questão de acróstico, é a tulipa. E do arminianismo, a flor é a margarida. Porque é assim, bem me quer, mal me quer, estou salvo, perdi a salvação, estou salvo, salvo estou, não mais. Bem me quer, mal me quer. Não. Nós estamos firmados nessa fé. Estamos convictos em nossa fé. Em Cristo Jesus, fé esta dada por Ele a cada um de nós. De tal maneira que o crente não perde aquilo que não é dele. Pastor, eu perdi a salvação, por quê? É sua? Não, não é minha. Se eu chegar para os irmãos e dizer, irmãos, eu perdi R$1 milhão. Nossa, pastor, quanto dinheiro. Mas o senhor tinha? Não, não tinha. Nem tenho. Nem vou ter. Eu não posso perder aquilo que não tenho. Não é meu. A salvação não é minha. Não se perde aquilo que não se tem. A salvação é de Deus. É Ele que nos salva e nos mantém. E isso é perseverança de Deus. Pastor, e os crentes desviados? Não existe crente desviado. Tem pessoas que nunca estiveram no caminho. Porque aquele que está em Cristo, no caminho permanece. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aos que perseverarem, receberão. E essa perseverança é de Deus em nós. Eu quero terminar convidando você para ler comigo junto. Aqui é uma síntese da resenha da síntese. Mas você pode ler muito sobre os 5 pontos de Calvino. Você encontra na boa literatura. Eu tenho alguns livros e você encontra também na internet. Aqui eu fiz um compêndio dos 5 pontos. Eu vou ler com você. Vamos ler juntos? Eu sou totalmente depravado, alcançado pela graça irresistível de um Deus que elege incondicionalmente aqueles pelos quais faz limitada expiação e de mim cuida em eterna perseverança dos santos. Quantos podem dizer amém por isso? É isto. Aqui é a síntese, aqui é o resumo numa frase daquilo que nós cremos. Eu sou totalmente depravado, alcançado pela graça irresistível de um Deus que elege incondicionalmente aqueles pelos quais fez limitada expiação e de mim cuida em eterna perseverança até o último dia da minha vida. Amém. Essa doutrina da graça, ou doutrinas da graça, nos dá consolo, conforto. Não causa dúvida, não causa estranheza, mas nos conforta o coração. Saber que é Ele quem empenhou a sua obra de salvação. E que ainda imerecedor que sou, porque é bom lembrar que Deus não tem sobrinhos. E Deus não tem netos. Ele só tem filhos. Mas Deus, o meu Pai, é um homem extraordinário, sim. Ele eu sei quem é. Mas eu não tenho netos. Eu só tenho filhos. E você é filho de Deus. Não por hereditariedade, nem por mérito, mas é pela graça